Amém? Isaías 58. Aproveite que você está com a cabeça abaixada, procurando, e assim que encontrar, continue com ela curvada, em reverência ao Senhor, e fale com Ele, aí onde você está sentado. Grande Deus, o Eterno, aquele que rompeu o tempo e espaço, criando todas as coisas pelo poder da sua palavra, que fundou os firmamentos do mundo e do universo, que sustenta tudo na palma das tuas mãos. Ao Senhor, grande Deus, nós reconhecemos, reverenciamos a tua grandeza, e só estamos aqui nesta manhã por tua causa, por ter, Senhor, nem sequer mesmo poupado o seu unigênito Filho, para nos atrair à tua presença novamente. Aliança que foi quebrada e rompida no Éden, pela dureza dos nossos corações, mas que através do teu Filho, hoje podemos ter acesso à tua presença, e aqui nós estamos, diante da tua presença, pela tua misericórdia, porque jamais mereceríamos isso, para ouvir a tua voz. Não queremos ouvir opiniões, dispensamos, Senhor, os conselhos do homem, mas tudo que nós queremos é que o teu Espírito venha nortear os nossos pensamentos, o discernimento na tua vontade, firmando os nossos pés sobre esta palavra, Senhor, que é a base de todo aquele que deseja te servir. Cumpre o teu querer e a tua vontade nesta manhã, como manifestado já foi, e que toda obra contrária do inimigo das nossas almas já está desfeito pelo nome do Senhor Jesus, e essa semente, Senhor, que será lançada hoje não será roubada por pássaro algum, mas, Senhor, frutificará, crescerá e há de transformar nossas vidas e famílias, Pai, e aonde o Senhor nos enviar. Assim nós cremos e por esta fé depositamos, Senhor, nossa total confiança e queremos, Senhor, ser ministrados por Ti. Cumpra a Tua vontade pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos iniciar a leitura a partir do versículo 1 do capítulo 58, o livro do profeta Isaías diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente, e não jejuais como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco, grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível do Senhor? Para aí. Jesus, através da vida
do profeta Isaías traz esse capítulo único, diferente de muito daquilo que Deus ministrou através desse profeta. É uma denúncia que Deus faz ao seu próprio povo. E é uma reflexão que nós vamos fazer hoje sobre o que Deus espera realmente de cada um de nós. Percebe que o Senhor está chamando a atenção desse povo não porque é um povo disperso, muito pelo contrário, é um povo que congrega, é um povo que segue os mandamentos da lei de Moisés, a lei mosaica, que até jejua. Mas, como o Senhor fala com o apóstolo João na ilha de Pátimos, para chamar a atenção da igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, não adianta vivermos num reino, seguirmos a palavra do Senhor sem a essência do amor. Então, este texto vem chamando a atenção do povo para isso, dizendo que até mesmo quando o povo jejua, jejua por causas erradas. Jejua pensando em si próprio, na sua causa, nos seus interesses. Não faz isso porque ama o Senhor, porque quer servir melhor ao Senhor, porque está preocupado com aquilo que Deus se agrada. Não. Até quando jejua, jejua porque precisa de uma cura, jejua porque precisa de um emprego, jejua porque precisa de uma casa, jejua porque precisa de alguma coisa imediata da parte de Deus. Não jejua para mortificar a sua carne, não jejua para se santificar mais, não jejua para servir a Deus melhor. Então vamos entender a introdução desse capítulo. É um texto onde o Senhor usa a vida de Isaías para dizer: o problema é que o meu povo só pensa nele mesmo. Naquele tempo era assim. Mesmo servindo a Deus, achamos que Deus é um grande garçom no universo que existe para dar o que precisamos, o que achamos que Ele tem que dar. Mas o ensino que esse texto vai nos trazer aqui deve mudar completamente a nossa maneira de enxergar não somente a Deus, mas a nossa relação com Ele. Os próximos 2 versículos que vamos ler é a essência, o eixo, a coluna que sustenta a nossa relação com Deus. Talvez você possa pensar: o que Deus espera de mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se você já se perguntou isso algumas vezes, como ele menciona aqui no início, que eles buscam e eles querem saber, e eles perguntam e eles questionam o Senhor, e o Senhor não responde eles. Por quê? Porque a pergunta está errada. A relação nossa com Deus está errada. Então ele vai nos corrigir, e eu quero que você leia com muita atenção o versículo 6 junto comigo, que diz o seguinte: porventura, não é esse o jejum que escolhi? Deus escolheu um jejum para mim e para você. Qual? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Primeira coisa, que tipo de jejum ou sacrifício Deus espera de você? Ficar 10 dias, 30 dias sem comer, 40 dias sem comer? Isso é bom, é muito edificante. Mas antes de pensar em fazer um jejum de 40 dias para oferecer a Deus algo, antes disso, ele fala assim: o jejum que eu queria que você fizesse é o quê? Tirar todo o jugo, todas as ataduras, todas as correntes, todas as prisões que você se coloca. Jesus nos ensina de forma direta, e ele fala uma coisa emblemática, e por muitos anos foi confuso na minha mente.
Apreendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Lindo, maravilhoso. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. E isso para mim sempre foi um conflito. Por quê? Porque por muitos anos eu servi ao Senhor com um fardo gigantesco, difícil, pesado. E eu li aquilo e falei, não, então deve ser outra coisa. Servir a Deus é um fardo, é uma dificuldade, é uma luta, E ele veio e fala que é leve, que é suave. Então, ou eu não estou entendendo o texto, ou eu não estou entendendo Cristo. E eu estava certo, eu estava errado. Entenda, queridos. Se eu pegar esta garrafinha de água aqui, tem 500 ml, e pedir para um irmão aqui segurar, ele vai segurar essa garrafa com uma facilidade imensa, porque ela é leve. O que você acha? Que essa garrafinha é leve? É? Tá, e se eu pedir para a filha da irmã segurar essa garrafinha, aquela bebezinha ali, ela consegue? Por que ela não consegue? Você acabou de falar que é leve, mas agora você falou que ela é pesada. O jugo e o fardo do Senhor é leve, mas ele é pesado para os fracos. Então, se é pesado para mim, isso denuncia que eu ainda sou fraco. Não é porque ele é pesado, não é porque ele é difícil, eu que sou fraco. Então, quando ele fala, a primeira coisa que Deus espera de nós é o quê? Que o jugo dele, que o fardo dele, e eu já vou explicar na prática o que é isso, você carregue ele. Mas é pesado, porque somos fracos. Comece a entender aí. O que é o jugo e o que é o fardo do Senhor Jesus? Se parecer com ele. A responsabilidade de se parecer com ele. O que é um jugo na prática? É um implemento utilizado no mundo agrícola por muito tempo e hoje quase não se usa. É uma peça de madeira que vai sobre o pescoço do boi. E coloca-se 2 bois e esse jugo sobre o pescoço dele. E aquele jugo trava um boi no outro. E normalmente você põe um boi velho, experiente, e um boi mais novo. E ali começa o trabalho do campo. O boi mais novo, ele quer parar para comer, ele vê ali um matinho, ele quer... E aí ele não consegue agachar para pegar, porque ele está preso ao outro que sabe que tem hora para comer. E agora é hora de trabalhar. Então você não vai parar para comer. Você não vai parar para descansar. O que tem mais experiência, o que tem mais bagagem, ele puxa o mais novo e vai disciplinando e ensinando o mais novo, cada passo, até aquele mais novo estar preparado e entender como é que funciona o trabalho. E Jesus diz, você tem que tomar o meu jugo, você tem que se prender a mim. Eu vou te ensinar como lidar com todas as situações em cada circunstância. Então o jugo é a responsabilidade que carregamos de nos parecer com Cristo. Não mentir, não enganar, não roubar, dar a outra face, perdoar quantas vezes for necessário. E aí quando começamos a falar disso, começa a ficar pesado. Mas perdoar uma vez por dia, 70 vezes 7. Por dia. Amanhã a cota zera e começa de novo. Ah, isso é muito difícil. Não é pesado. Não é pesado. Nós que precisamos ser mais fortes. Se você perguntar para Paulo, foi difícil, Paulo, perdoar aqueles que te apedrejaram, aqueles que esbofetearam você, aqueles que falaram mal de você? Ele vai olhar e falar assim, foi.
José, e tudo que seus irmãos fizeram com você, foi difícil esquecer, você teve muitos pesadelos. Leia o último capítulo de Gênesis. Quando seu pai Jacó morre, os seus irmãos estão preocupados. Não, agora que o papai morreu, agora ele vai se vingar. Chega no velório, ele vê que está todo mundo lá alvoroçado, preocupado. Ele, o que está acontecendo? Não, é que agora que o papai morreu, a gente sabe que você vai se vingar. Se vingar do quê? Ué, daquilo que a gente fez. Ele nem lembra. Não pesa para ele. Por que pesa tanto para os seus irmãos? Porque eles são fracos. Para o forte, perdoar, queridos, relevar, apagar, virar a página, seguir, é simples, como respirar, é simples. Perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Mas eles estão transpassando ele com uma lança, eles estão cuspindo nele, eles pegaram um isótopo com vinagre e colocando na boca dele quando ele estava com sede, estão espancando ele, e ele ainda pede que Deus perdoe-os. Como é difícil para o fraco, é. Então qual é a primeira constatação? Que o jugo que temos que carregar é se parecer com Cristo. Eu vou te prender a mim, Cristo diz, e eu vou te ensinar o caminho. Como tem que ser? Tem que perdoar. Tem que interceder. Tem que orar. Tem que amar. Tem que dar a outra face. Tem que se refrear essa língua e não ficar falando mal. Tem que fazer isso, tem isso. Eu vou te ensinar, mas é difícil, é duro. Calma, só está no começo. Mas se você ficar preso a esse jugo, você vai aprender e vai ver que chega uma hora que é fácil. É leve. É simples. Podem armar uma grande cilada no seu trabalho para te jogar na cova dos leões e você vai tranquilo, porque você confia no Senhor. E você não sai de lá babando com a sede de vingança. Não. Ele sai com compaixão, com amor. É duro, é difícil, é pesado para aqueles que não têm força. Ok. Já sei o que é o jugo do Senhor. Já sei por que ele diz que o dele é leve e é suave. E já sei porque para mim é pesado. Então como que eu faço para deixar de ser pesado? Preciso ser mais forte. Como é que nos tornamos mais fortes? A Bíblia nos ensina. A alegria do Senhor é a nossa. Quanto mais você alegra o Pai, mais forte você fica. E o que alegra o Senhor? Obedecer a sua palavra. Mesmo que no começo seja difícil. Mesmo que no início seja complicado. Mesmo que no início você fale assim, puxa vida, mas se eu fizer isso que ele está falando, eu vou perder o emprego. Mas Senhor, eu não estou preocupado com o meu emprego, eu estou preocupado em alegrar o Senhor, e alegrando o Senhor eu vou me tornar mais forte, e o peso e o jugo de se parecer contigo vai ficar cada vez mais leve e suave, e vale a pena. A alegria do Senhor é a nossa força. Leve. Muito leve. Estão entendendo até aí? Vamos seguir. Versículo 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E, vendo-o nu, o cubras e não te esconda daquele que é da tua carne ou semelhante? O que Deus espera de nós, diz lá no final do versículo 5. Qual que é o tipo de jejum e sacrifício que Deus espera de nós? Primeiro, carregar o jugo dele. Se parecer com ele. No seu comportamento, nas suas ações, na sua resposta, na sua maneira de pensar, naquilo que você carrega no seu coração, você tem que se parecer com Cristo. Esse é o jugo. Aprender com ele. Não, ele não faria isso. Não, ele não agiria assim. Não, ele não teria esse comportamento. Também eu não vou ter. Ai, mas é difícil. Sim, mas uma hora eu vou aprender e uma hora levantar esse peso vai ser muito fácil para mim.
Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Eu ainda não consigo, ainda é pesado, mas vai chegar uma hora que isso aqui vai ser fácil. Quando você chegou o primeiro dia na academia e viu lá aqueles caras levantando aquele peso, você olhou e... Hoje as pessoas olham para você chegar na academia e falam assim, um dia... Persistência, esforço. E o peso que era o seu limite no primeiro dia, hoje você tem até vergonha de pôr, porque é ridículo. É ridículo. Você nem conta mais o peso da barra. Antes você contava. Eu sei que você contava, eu também contava. Você não conta mais. É besteira. Por quê? 10 quilos ficou mais leve? Não, continua pesando 10 quilos. Você que está mais forte. Esse é o conceito. Não é Deus. O que é o evangelho que está sendo pregado aí fora? Ao invés de nos tornar mais forte, diminui a carga, diminui o peso. Não, pode. Isso aí pode. Então a Bíblia diz, mas nós nos modernizamos e estamos atualizando, então agora pode. Estão diminuindo o peso para dar a sensação de que o fardo é leve. Diluindo os mandamentos, não, queridos. O que o Senhor nos ensina é o seguinte: você não vai ficar sem dormir por causa desse tipo de problema, pela falta disso ou daquilo. Eu cuido de você, falamos disso no nosso último encontro. E não diluir o peso, roubar, para poder então falar, eu suporto. Você pode viver igual você estava no mundo, tá vendo como é leve? Como o fardo é suave de Jesus? Não, esse não é o fardo de Jesus. O fardo do Senhor tem uma renúncia, tem uma cruz. Você tem que se posicionar. Fato. Mas quando ele vem aqui no versículo 7, ele fala de uma segunda coisa que Deus espera de nós, que é compaixão pelos desfavorecidos. É se importar com quem tem menos do que você. E é impressionante como nós vivemos a nossa vida alheios, dispersos a tudo que acontece à nossa volta. Principalmente os que estão abaixo, socialmente falando, financeiramente falando de nós. Que não tem noção de muitas coisas que você vive e experimenta. Que não sabe o que é comer bem 30 dias no mês. Talvez só 5 dias. É quando cai o pagamento, faz aquela compra, e depois é 25 dias racionando ovo, salsicha e arroz. Não faz ideia do que é o que você já vive e experimenta. E você pode achar que é muito pouco. Esses dias eu conversava com um amado, e ele estava reclamando da vida. Eu falei, querido, você, numa casa, nós estávamos sentados na sala dele, na casa dele, conversando com ele, ele reclamando de como a vida é difícil, na casa dele, que vale quase 5 milhões de reais. Eu fiquei olhando aqui e falei, Deus, eu não quero falar, eu não gosto de me dispor com as pessoas. E eu, tá difícil, tá complicado, Eu falei, olha, eu considero que nós já temos muita sorte. Porque 50% da população, metade das pessoas que nascem no mundo, vivem na Índia, no Paquistão e na China. Vocês não sabem o que é isso. Vocês não têm ideia. Eu nem estou falando de África ainda. Eu nem estou falando de África. Nós já saímos na frente, queridos. Você pode não comer carne todo dia, mas você não sabe quão abençoado nós somos só por ter nascido aqui. Nesse país que muitas vezes amaldiçoamos. Quando o Senhor fala que, olha, 2 coisas eu espero de você. É que você carregue o meu jugo. É que você lute para se parecer comigo. Que você seja a imagem e semelhança de Cristo. E que você ame o próximo. Que você ame sem apontar o dedo. Que você se compadeça.
Queridos, não precisa ter o Espírito Santo fervilhando dentro de você para saber, tanto na igreja, como no seu trabalho, como pela rua, pessoas que têm necessidades, que passam diante dos seus olhos, e muitas vezes você desvia o olhar, porque você olha para o seu bolso. Você fala assim, não, mas está difícil para mim também. E o Senhor está vendo, está difícil para você. Pode até estar. Mas se compadecer, queridos, parar tudo, um compromisso, foi ministrado isso domingo passado, uma missão, Jesus está indo para ressuscitar uma criança. Quer responsabilidade maior que essa? Então vamos lá. E no meio do caminho, uma multidão, todo mundo ali, ovacionando ele, tocando nele, ele para tudo. Alguém me tocou. Ele para dar atenção para uma pessoa que ninguém dava importância, que ninguém ligava, que estava ali todos os dias, passando, e ninguém se preocupava com ela. Pode parecer uma coincidência ou não, mas os leprosos, os 10 leprosos curados, eram avesso à sociedade, a sociedade rejeitava eles. O homem que foi curado no tanque de Betesda estava abandonado, a mulher do fluxo de sangue estava abandonada, todas essas pessoas estavam abandonados. Por quê? Porque nós, os servos do Senhor, os abandonamos. Não é a sociedade. Nós temos o prato para dar de comer e não damos de comer. Você tem 2 pratos de comida, o que você faz? Come os 2. Então ele fala que se você quer, e talvez você está olhando esse discurso, esse versículo, está entendendo, vai falar assim, tá, mas qual é a vantagem? Você quer saber qual é a vantagem? De ser isto aqui, só essas 2 coisas, só essas 2 coisas. Batalhar para se parecer com Cristo em tudo que você faz. E por que nós temos que tomar o jugo do Senhor? Porque haverá um dia em que esse jugo será tirado de sobre nós. E a pergunta é, se você não aprendeu a andar com Cristo, quando você estiver livre deste jugo, você vai conseguir? Tirou o jugo de Moisés, agora é só Deus e Moisés. O povo se perde, ele se perde? Não. O povo se perde, Josué se perde? Não. Israel inteira está inclinada a deuses estranhos, Baal, e vivendo na feitiçaria. E Elias? Não. Não preciso. Não preciso que Deus fale o que pode e o que não pode. Eu não preciso vir para a igreja para agradar a Deus. Ai, que droga. Não... Por que isso vai acontecer comigo só na sexta-feira de manhã? Porque agora o culto é só domingo. Enquanto o culto não chega, quem disse? Você tem que aprender a ser independente, ter a sua relação com o Senhor. Mas é vantajoso lutar para se parecer com Cristo até que isso fique leve e me importar com todo mundo que aparece pelo meu caminho. Qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem? Tudo bem. A resposta está a partir do versículo 8. Preste atenção. Então, romperá a tua luz como a alva. Ele está dizendo o seguinte: a luz só vai ser rompida, a luz que há em ti, na minha vida, a luz só vai ser rompida quando o sol, sabe, com aquelas trevas, e o sol vem vindo, e a luz toma e traz claridade, você passa a enxergar tudo, você só vai passar a entender tudo, a enxergar tudo quando você fizer isso. Se você não faz isso e acha que tem experiências com Deus, você ainda não sabe nada sobre o Senhor. Nada. A tua luz vai romper quando você fizer isso. Continua o versículo. A tua cura apressadamente brotará. Física, emocional, aquelas coisas que ainda te perturbam, te destrói, te aflige, e que o tempo passa, você ora, Deus tira isso de mim, Deus me cura, e Ele não cura, por quê?
Versículos 6 e 7. Faz o versículo 6 e 7, você vai ver se você não vai ser curado. A tua luz vai passar a brilhar. Entendimento, discernimento, claridade de tudo aquilo que é necessário ser feito. A tua cura, diz aqui, apressadamente brotará. A tua justiça irá diante da tua face e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Olha isso. A glória do Senhor. Você sabe o que é a glória do Senhor? É aquilo que qualquer homem, ser humano vivo, olhar, morre. Tamanho poder e força do que é a glória de Deus. Ela é a tua retaguarda. Ela é aquele irmão mais velho na escola, que você é folgado. Sabe que você é folgado? Porque você tem um irmão mais velho, grandão. Ele é a sua retaguarda. E todo mundo engole você, porque sabe que se você chamar seu irmão, a casa cai. É a tua retaguarda. É a filha que tem um pai capitão da polícia. Você sabe quem é o seu pai? É uma retaguarda. Só que ele está dizendo o seguinte: se você fizer o versículo 6 e 7, a glória do Onipotente é a tua retaguarda. Não é um anjo, um querubim. É a glória de Deus, é a tua retaguarda. Isso fez Eliseu olhar para o jovem que estava com ele e falou assim: por que você está preocupado com esse exército aí? A glória de Deus é a nossa retaguarda. Olha para os montes. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que se levantam contra mim. A glória do Senhor está na nossa retaguarda, na nossa proteção, dando suporte para o que for necessário. Será que vale a pena? Vamos continuar, versículo 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Não é o contrário. Isaías 6... Deus aparece para Isaías e fala assim: a quem enviarei, quem há de ir por mim? Eis-me aqui. Isaías fala: eis-me aqui. Você não entendeu o que o texto está dizendo? O texto está falando no inverso. Quando você falar, Deus vai dizer: eis-me aqui. Puxa vida, eu oro e Deus não responde. Eu peço e Deus não fala nada. E aqui ele diz que imediatamente Ele vai dizer: eis-me aqui. Quer uma prova disso? De um homem que vivia profundamente o versículo 6 e 7, ele chega até a cara do homem mais poderoso da sua nação, olha para o rei e fala assim: sobre a minha palavra não chove mais. Deus lá no céu falou: eis-me aqui, ó, não vai mais chover. Ele falou, não foi Deus que disse. Não foi Deus que disse. Foi Elias. E Deus cumpriu. Não é heresia isso, queridos. Eu vou ler de novo. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Para quem que é isso? Para qualquer um? Para quem ama o jugo do Senhor. Ama se parecer com Ele. Busca se parecer com Ele. Para quem se compadece dos que estão à sua volta. Para quem não olha por cima com soberba. Para quem não fica preocupado: ah, mas vai faltar para mim. Senhor, eu vou dar o que eu tenho. Eu vou abençoar. E até o fim do mês o Senhor dá um jeito aí de me ajudar com isso. Mas eu não vou deixar de passar essa oportunidade de semear. Vou deixar essa avareza. É o dinheiro que manda o que eu vou fazer. Não é o dinheiro. É as circunstâncias. E se precisa de mim, Senhor, eis-me aqui. Eu vou ajudar, eu vou fazer a compra. Eu vou abençoar. Deixa que eu te ajude a pagar metade. Está faltando a metade da parcela da sua faculdade. Eu vou te ajudar. Eu vou dar um jeito. Mas vai faltar para mim? Não vai faltar para mim, porque na minha retaguarda está a glória do Senhor. E se faltar para mim, eu clamo. E imediatamente Ele fala: sim, eis-me aqui. Está aqui, ó, provisão. É assim que funciona. Mas para quem? Para quem ama se parecer com Cristo. Para quem se compadece do próximo. Olha como é simples o Evangelho, queridos. E nós estamos no Velho Testamento. Mas não é o Evangelho puro e simples aqui? Eis-me aqui, o Senhor responderá. Segue o texto ainda. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo. Desculpa.
Isso, se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo e o falar vaidade. Aí ele põe 3 coisas aqui. Se você tirar do meio da sua vida 3 coisas. Esse jugo pesado de, tem que orar, né? Ai, como é difícil ler a Bíblia todo dia. Como é difícil orar todo dia. Como é difícil perdoar todo dia. Como é difícil. Ai, aí fica se arrastando. E aí desiste. Eu estou fazendo essa alusão à academia. Quantas vezes nós começamos a academia e paramos? Quantas vezes? Está acabando o ano. É a época que começam as promessas. Ano que vem, você vai ver. E por que você parou? Ai, porque é pesado. Ai, porque é cansativo. Ai, porque é difícil. Então, vai fazendo até ficar fácil. Não é fácil? Como é que você consegue? É fácil. Porque ao invés de eu pego o peso de 1 quilo. Não. Então, 3 coisas ele fala. Tira essa nhaca de, começa a fazer até você amar aquilo. Até aquilo entrar dentro de você, não importa quantos anos leve isso. A segunda coisa que ele fala aqui, para de apontar o dedo. Para de ficar falando, dizendo, acusando, falando mal, mostrando. Para com isso. Ficar dando a sua opinião para tudo. E para todos. Você viu lá o que aconteceu? O que você acha? Eu não faria isso. Para de apontar o dedo. Me ache um texto, um versículo, uma parábola em que Jesus dá a opinião dele de como os fariseus deveriam ser. Eu acho que eles estão errados nisso, viu, Pedro? Aqui no particular, só nós aqui. Eles estão errados, eles deveriam fazer assim. Não, ele não se preocupa com eles. Ele não perde tempo com isso. Ele gasta toda a sua energia em ser um exemplo. Não ficar apontando o dedo, e como ele termina aqui, e para de falar de coisas vazias. Vaidades. Coisas passageiras. Queridos, você faz ideia de quanta besteira, de quanta coisa sem importância você profere o dia inteiro. Você fala o dia inteiro. Você fala de política, você fala do Corinthians, você fala do fulano, você fala da celebridade, você fala da fofoca, você fala do problema que está acontecendo, você fala do que está acontecendo, olha o que estão falando, você fala de tudo isso. Mas o que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento? Como é que tem que ser o nosso dia a dia, a nossa vida? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é, sabe, é nisso que você tem que se comunicar com os santos, falar com eles coisas que edificam. Não, você passa o dia inteiro falando um monte de besteira. Não, mas não é pecado falar de futebol. Não estou falando que é. Ele não falou que é, ele falou de futilidades. Vaidades, coisas passageiras, coisas que não têm importância. Lembra que semana passada tinha um meteoro ou nave espacial que estava vindo para cá? Estava vindo. Semana passada, retrasada, tinha aí. Não lembro lá o nome do cometa lá. I-30, sei lá. Ia acabar com tudo. E os caras invadiam a Terra. E você estava lá lendo, vendo, falando. Você viu esse negócio aí? Nossa, e aí? Invadiram, matou todo mundo? Não. O que aconteceu? Mas calma que hoje é o primeiro dia da semana. Tá vindo mais baboseira aí para você ficar gastando o seu tempo falando dessas besteiras. Da política, do Ministério Público, dos ministros do Supremo, do golpe, da economia, da crise, da guerra. Perde aí sua vida com essas besteiras. Enquanto você não se preocupa em parecer com Cristo, tudo isso vai passando. As distrações. E o seu tempo está passando. E os anos vão passando. E você acha que está ficando cada vez mais maduro. Não. Aí não entende por que quando eu oro Deus não responde. A cura não vem. Por quê? Eu não sei, para mim está muito claro. Aonde nós estamos errando? Será que vale a pena? Vamos seguir. 10. E se abrirdes a tua alma ao faminto,
e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como um meio-dia. No versículo anterior ele está falando de você suprir comida, tá? Arroz, feijão, comida. Nesse, ele já vai para o alimento espiritual. Alimentar a alma. Ah, mas pastor, eu não tenho o conhecimento que você, que o Abner tem, o pastor Rafa tem. Queridos, você tem muito mais do que todas as pessoas que o Senhor coloca à sua volta. Só abre a tua boca para você ver. Eu me lembro recém-convertido, me lambuzando ainda com o evangelho e aquela coisa maravilhosa. Primeira vez que eu comecei a falar do reino, cheio de medo, de temor por dentro, eu comecei a falar para a pessoa, dar uns conselhos bíblicos, e isso, a pessoa parou e falou assim, nossa, mas você sabe muito da Bíblia. Aqui dentro eu falei, Senhor, coitada, eu não sei nada. Aliás, tem uns 3 versículos aqui que eu falei para ela, que se ela falou onde está escrito, eu sei que está na Bíblia, mas eu não lembro onde está escrito, eu vou ter que ir atrás. Naquela época eu tinha Google. Aí eu falei, que bacana esse negócio que a Bíblia diz, aonde está escrito? Eu torcendo para ela não falar isso. Mas eu lembrava do versículo, mas não lembrava onde está escrito. E para ela, queridos, ela estava diante de um doutor em teologia. Foi quando o Senhor começou a mostrar para mim que o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. E aí você está esperando se formar em teologia, num seminário, para começar a falar alguma coisa para aquela sua vizinha, que você vê que o casamento dela está acabando, que ela está perdendo os filhos dela. Aí você está esperando se formar, porque você está estudando. Ah não, nem estudando você está. Então você está esperando o quê? Por isso ele diz, se você quer alimentar a alma dessas pessoas, é com essas pessoas que ele conta. E para esses aqui, quando eles clamam, eis-me aqui. Não vai mais chover. Ele falou que não vai mais chover, entenderam? Não chove mais. Aí ele dobra o joelho e fala, Senhor, por tua misericórdia, volta a chuva. Viu? Agora manda a chuva porque ele mandou. Não é que você manda em Deus, é porque nós e ele nos tornamos um. Está ligado? É concordância. Se não está bom para você, olha o 11. E o Senhor te guiará continuamente. Nunca mais vai andar perdido. E fartará a tua alma em lugares secos. E fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Ah, agora eu sei onde está esse versículo. E olha o contexto dele. Uma árvore que é plantada junto a um ribeiro nunca passa fome. As folhas são sempre verdes. Não para de crescer. Não para de dar fruto. Porque ela é uma árvore de sorte? Não. Porque ela está junto desse ribeiro. Então o que ele está nos ensinando? Que aquele que teme ao Senhor, que pegou este jugo de Cristo e parou de ficar reclamando e dizendo que é difícil, mas começou a colocar em prática e viver até isto ficar leve e se compadece de todos que estão à sua volta, nunca vai ter fome, nunca vai ter solidão. Entenda uma coisa, queridos. O Evangelho de Cristo, viver ele e respirar por ele, já é uma prévia do que é o céu. A Bíblia diz que lá nós não teremos fome. Mas o Senhor está dizendo que aquele que vive isso, também não passará fome. Não tem sofrimento. Pergunta para Paulo. Se ele sofria? Não, isso aqui é prazer. Essa tribulação que você está falando aqui é prazer. Pega lá o capítulo 1 de Tiago. Lê o versículo 2. É uma alegria esse turbilhão de provações e tribulações que eu vivo todo dia. Isso me alegra. Como que pode alguém ficar cada dia mais feliz por ser mais afligido? Porque entendeu. Uma Bíblia nos ensina que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Imagina nós. A tristeza que é composta por toda essa maldade salta de alegria.
Então viver na presença do Senhor tem todos esses benefícios. Olha que coisa maravilhosa. Nós só precisamos de duas coisas: parar de reclamar, parar de achar que obedecer a Deus, os meus mandamentos são leves. Jesus diz, não são pesados os meus mandamentos. Jesus fala, ei, os meus mandamentos, eu não sei quais que vocês estão vivendo aí, os meus são leves. Então por que é tão pesado? É porque nós somos muito fracos. A gente fica protelando. Não, você vai ver, segunda-feira eu vou começar. Nunca começa. Não, está acabando o ano aí, você vai ver. 2026 eu vou romper. Não vai, querido. Todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que você colocar uma data para começar, você nunca vai ser transformado. Tem que ser hoje, tem que ser agora, não é depois do almoço hoje. Agora. Porque se ele está falando com você agora, é porque ainda dá tempo. Pode ser que depois do almoço não dê mais tempo. Pode ser que depois do almoço você se distraia e vai lembrar dessa palavra daqui uns 6 meses, quando Deus falar de novo com você sobre isso. É mesmo, eu lembro daquele culto, uma vez aquele irmão subiu lá e falou que, nossa, é verdade. Qual foi o texto mesmo? Acho que foi Abacuque, eu não lembro. Aí você vai lembrar. Porque você deixou para depois do almoço e já esqueceu. Não somos assim? Quantas coisas você coloca? Não, pode deixar que daqui a pouquinho eu começo a fazer. Passa o dia, esqueci. Então, não é uma questão de que você vai morrer daqui 1 hora, então tem que ser agora. É porque você vai esquecer. E vai comer 6 meses, 1 ano, 10 anos da sua vida, jogado no lixo de novo. Olha o texto, vamos lá. 12. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, a sua descendência. E levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparadores de roturas e restaurador de veredas para morar. Além de todos esses benefícios maravilhosos, o Senhor fala assim, tudo que sair de ti, seus filhos, sua descendência, vão ser conhecidos como reparadores. Pessoas que se importam com vidas, famílias que são restauradas porque se deixaram ser um instrumento, seus filhos, na mão de Deus. Se você não quer fazer por você, pode ser por eles. Segue o texto. 13. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo, dia do Senhor, digno de honra, se honrares, não seguindo os teus caminhos, sabe, aquilo que você quer fazer, o que você tem vontade, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Isso é para aqueles que abrem mão, em muitas ocasiões, das suas preferências. Puxa vida, eu não acredito que o grupo lá dos amigos lá marcou futebol todo domingo de manhã. Então vou fazer o seguinte, eu vou 2 domingos na igreja, 2 eu vou pro futebol. Mas nos 2 que eu não for no futebol, aí eu vou no culto de quinta, para compensar. Porque aí, né, é pecado, você vai para o inferno? Não, não vai. Não por isso. Não por isso. Ele está dizendo o seguinte, quando você tiver a oportunidade do seu descanso, do seu lazer, você fala assim, não, Senhor, eu vou fazer uma visita. Não, Senhor, eu vou visitar aquele pessoal lá, eu vou visitar aquele senhorzinho lá. Depois que ele ficou viúvo, ninguém nunca mais foi na casa do tio. Ele fica lá. Eu vou lá fazer uma visita. Vou lá tomar um café com ele. Vou lá dar um abraço. Eu fiz uma visita essa semana para um parente meu que fazia muito tempo que eu não via. E foi engraçado, queridos, que das 2h30, 3 horas da visita, eu acho que 1 hora ele ficava tipo assim, acho que o Diogo está precisando de dinheiro. Ele, não, que legal, Diogo, que bom, que legal que está tudo bem. Mas aí, o que você veio falar comigo? Nada, vim aqui te ver. Vim aqui saber como é que você está. Aí ele, tô bem, graças a Deus, passei aí. Teve Covid, depressão e câncer, só isso, né, nos últimos anos.
Falei, amém, mas você está firme, forte, isso, glória a Deus e tal. Ah, que bom. Mas ele ficava olhando de lado assim. Aí eu falei, querido, deixa eu te falar uma coisa, eu vim só porque eu te amo, eu vim te visitar, eu vim saber como é que você está, eu vim aqui te dar um abraço, eu vim aqui porque faz tempo que eu não falo com você, eu estava com saudade de falar com você, por isso que eu vim atrás de você. Eu mandei mensagem para ele ligou para um outro parente e falou, tem certeza que é o Diogo? Eu acho que é golpe. Aí a pessoa falou, liga para ele. Aí ele ligou, é você mesmo? Eu falei, sou eu. É que faz tempo que a gente conversa. Me perdoe, é verdade, tio. Faz muito tempo que a gente não se fala. E a culpa é minha, eu tinha que te visitar. Então eu quero te ver. Simples. Puxa vida, mas podia ser num dia de lazer seu, num dia que você podia estar descansando, podia. Mas o Senhor falou, se você quer ser aquele que quando você levanta a voz, o céu diz, eis-me aqui, e cumpre a sua palavra, você tem que começar a entender que esta renúncia traz benefícios impagáveis. Mas isso não é para todos. É só para quem quer verdadeiramente andar nesta vereda. Para quem quer fazer a diferença nesse mundo aí fora. Para quem quer ser um abrigo de quando tudo, queridos, e acredite, é assim, por mais que as pessoas pareçam que você não é nada, quando der problema lá na casa deles, você é a primeira pessoa que eles vão procurar. Ah, eu queria fazer uma visita aí, quero compartilhar umas coisas com você, estou tendo uns problemas. Ah, eu sou um para-raio, glória a Deus. Você é um para-raio, é um ótimo sinal. É porque tem alguma coisa dentro de você que eles estão vendo. Ah, se eu preciso de um conselho, é com essa pessoa que eu quero falar. E aí ele vem concluindo dizendo o seguinte, olha que fantástico, queridos, preste atenção. Versículo 14, né? Então te deleitarás no Senhor. Não era pesado? Não era duro? Não era difícil? Não. É prazeroso. Você só vai alcançar esse prazer quando você romper o dever, a responsabilidade, a obrigação e se aplicar a fazer aquilo mesmo. Ai, como é difícil falar a verdade toda hora. Ai, como é difícil. Vai chegar uma hora que vai ser um prazer. Vai ser uma delícia. Pode perguntar para ele se é difícil ir para academia. O cara às vezes vai 5 horas da manhã. Você está maluco? Prazer. Foi da noite para o dia? Claro que não. Por isso que ele diz, então, é uma conquista, está lá na frente. Se você permanecer, vai chegar uma hora que vai ser uma alegria da outra face. Vai ser um prazer você dizer sim. Olha a diferença do Pedro negando, praguejando, falando palavrão, falando, eu não conheço ele. E o Pedro, a partir do capítulo 2 de Atos, chegam ali os fariseus e falam assim, Pedro, nós vamos soltar você. Está combinado aqui. Por uma condição. Você não toca mais no nome de Jesus. Nós vamos soltar você. Mas você vai sair e você não fala mais desse Jesus. Talvez aí você pensaria, tá bom. Tá bom, não vou falar mais de Jesus. Atravessa a rua e começa a pregar. Ele olha nos olhos daqueles homens e fala assim, isso é um problema de vocês, porque nós vamos continuar falando deste homem que transformou as nossas vidas, que mudou a história da minha família. Eu vou continuar. Se quiser me deixar preso, me deixa. Mas se você me soltar, eu já estou avisando. Não vou parar. Cadê o medo? Cadê o peso? Deleite. Eu tenho prazer em fazer isso e não é uma prisão que vai me impedir. Então te deleitarás no Senhor. E te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Sabe, as montanhas mais altas onde todo mundo quer chegar de sucesso, de posição, de grandes e elevadas posições que todos cobiçam. Olha como ele conseguiu chegar naquele lugar, como é difícil, ele é uma referência. Ele está falando, você quer? Quer chegar nesses montes mais altos? Quer chegar nesses lugares mais altos que todo mundo cobiça? Estou te dando a receita. E te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse, não é o Diogo. O que nós lemos e ouvimos aqui é o Senhor. Se
Se você amar este jugo, que é se parecer com Cristo, e se importar com o próximo, tem todos esses benefícios. Claro que cabe a você decidir se vale a pena ou não. Será que vale a pena? Será que compensa? Pense você. Medita sobre isso. Eu acho que vale muito a pena. É um investimento com retorno fantástico. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Tu sabes, porque o Senhor mudou a direção do sermão desta manhã. Eu creio que pelo menos uma alma nesta manhã precisava ouvir isso. Eu fui edificado. Ainda bem que nós viemos, Senhor, aqui nesta manhã. Ainda bem, Senhor, que nós deixamos de lado até talvez o nosso descanso e outras escolhas e propostas que tínhamos para estar aqui. Ainda bem que vimos, porque o Teu Espírito falou conosco. A Tua palavra, Senhor, vivificou-nos. E não vamos deixar para segunda-feira, mais tarde, 2026. Mas vamos pegar esta palavra, Senhor, e vamos forjar ela dentro dos nossos corações, buscando se parecer contigo, custe o que custar, tendo o nosso coração quebrantado a todos os necessitados que cruzaram o nosso caminho, estiveram ao nosso alcance, Deus, exercitando a nossa fé no Senhor, não somente porque vemos quantos benefícios o Senhor nos oferece aqui, mas porque isso vai nos fortalecer. Isso vai, Senhor, nos deixar cada dia mais fortes. Porque o nosso objetivo, Senhor, um dia é se deleitar em servir ao Senhor. É ter prazer em servir ao Senhor em todos os aspectos. É ter prazer na Tua palavra. É ter prazer, Senhor, em pertencer ao Senhor. Que esta palavra se torne realidade nas nossas vidas. É o que pedimos, e como Tua igreja, em concordância, ligamos no céu. Para a honra e glória do Teu nome, Jesus, selamos esta palavra e este pedido ao Senhor, em nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém?